Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com mais um vídeo falando sobre representação do parafuso. Hoje é a nossa quarta aula sobre esse tema. Hoje a gente vai falar sobre algumas designações abreviadas, né, para entender justamente o que significa cada uma delas. Bom, eu trouxe aqui 4 exemplos, o qual a gente vai estar analisando, né? Vamos pegar primeiro essa informação aqui, né? M26LH. É muito comum, né, a gente pegar a representação do parafuso, né, abrir um aspas aí, né, exemplo, M12, aqui, M12 por 16, né? Tem muitos fabricantes que eles, ou quando você vai para algum vendedor, né, que aí ele vai estar trazendo essa relação aqui, né? Então, no caso, quando ele traz essa relação aqui, ele está fazendo uma referência ao tipo do parafuso, né? No caso, rosca métrica 12, aí vai ser o passo normal, e aqui ele está trazendo a relação do comprimento do parafuso. E aí, independente de qual for o tipo de cabeça dele, né? Sextavado interno, sextavado externo, hexalobular, enfim, seja lá qual for. Né? Então, você tem sempre que ficar atento na relação que ele vai estar trazendo, se ele vai estar fazendo uma relação com o comprimento ou se ele vai estar fazendo uma relação com o passo. Né? E isso aí vai estar muito ligado à questão da proporção do parafuso. Né? Então, fechando essa aspas aí, voltando para a relação aqui do M26LH. Nesse caso aqui, a gente tem M26 que está ligado à rosca métrica com o diâmetro normal de 26 milímetros e o passo dele é um passo normal. Quando eu digo um passo normal, significa o quê? Que o passo ele vai estar ligado à tabela, analisar a tabela dele para a rosca normal com esse diâmetro. Né? Então, o passo é de 2 milímetros. Então, se o passo normal é de 2 milímetros, né? Lembrando que o passo é a distância de uma crista do filete da rosca para o outro, né? Na sequência, né? Então, a gente teria isso aqui como passo. Então, nesse caso aí, o M26 ele estaria ligado a um passo normal. Né? Então, não precisaria aparecer M26 por 2,5 ou por 3, enfim. Isso aí ia depender do passo normal da rosca. Então, nesse caso aí, M26 dizendo que a rosca métrica com diâmetro de 26, o passo normal. E o LH aqui na sequência, ele significa left hand, né? Ou seja, mão esquerda. Então, essa é uma rosca com perfil de entrada à esquerda. Né? O comum é a direita, mas esse caso aí é um perfil à esquerda. Normalmente são roscas que trabalham em conjunto com elementos que têm sentido de giro contrário ao passo dela, justamente para não soltar, né? Não folgar, né? Exemplo, ventilador, se você for observar aquela rosca, né, da porca que trava as hélices do ventilador, ali são roscas à esquerda, né? Ou seja, pega o sentido contrário do giro para não folgar. Né? Então é comum esse tipo de rosca para elementos que têm sentido de giro, tá bom? Então, M26LH, M métrico, 26 o diâmetro nominal. Ele não apresenta o passo, que é o passo normal, tem que olhar na tabela para verificar qual é. E o LH, left hand, ligado a uma rosca do perfil à esquerda. Bom, o segundo exemplo aqui, TR50 por 8. Nesse caso aqui, ele está ligado TR, rosca trapezoidal, né? 50 diâmetro nominal. E o 8 aqui está ligado ao passo da rosca. Já que é uma rosca com perfil de transmissão, né, ela normalmente tem um passo longo mesmo, como esse aí. Né? Então, nesse caso aí, o 8 está ligado à questão do passo da rosca. Né? Então, está ligado a essa questão aí. Então, TR trapezoidal, 50 diâmetro nominal, 50 milímetros, né, e 8 milímetros o passo. A segunda aqui, M20, está ligada à questão do diâmetro nominal, rosca métrica, e aqui na sequência, o 3 está ligado ao passo e o 1,5 à questão da divisão do passo. Como assim, questão da divisão do passo? Muitas roscas elas possuem mais de uma entrada, né? Principalmente roscas que precisam ter um movimento rápido em fechamento ou em transmissão.
né? Então, nesse caso aí, essa rosca ela tem mais de uma entrada, ou seja, mais de um filete em seu espiral cilíndrico, né? Então, nesse caso aí, você vai ter essa relação do passo dividido pela a sequência do passo. Então, você teria 3 dividido por 1,5, que daria 2. Então, no caso, essa rosca M20, voltando do início, né? M está ligado à métrica, 20 o diâmetro nominal, 3 a relação do passo, 1,5 a relação da divisão, né? Então, nesse caso aí, ela teria 2 entradas. Algumas representações trazem também, né, antes desse 3, traria um P, né? Traria HP, que seria justamente essa relação do passo. Bom, então nesse caso aí, a gente teria essa diferença que seria a entrada da rosca, né, que teria mais de uma entrada. Nesse último exemplo aqui, M28, 6P2, mantém a mesma lógica no anterior. O que é que vai diferenciar aqui? Rosca métrica, diâmetro de 28, e aqui a relação do passo, né, entre os filetes, a gente teria 6P2, então a gente teria 6 dividido por 2, que daria 3. Então, nesse caso, essa rosca aqui ela teria 3 entradas. Ela teria 3 entradas, ou seja, 3 filetes em seu espiral, levando em consideração o corpo cilíndrico do parafuso. Né? Então, ela teria 3 entradas, ou seja, teria uma relação de transmissão mais rápida do que a anterior. Né? Válvulas, exemplo, válvulas normalmente tem mais de uma entrada, que é para poder fechar rápido, né, o elemento que venha ter lá a sua respectiva vazão. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!